Um macaco desse carrega uma melancia daquele tamanho, põe dentro do carrinho. Quer ver? Ei, cara. Vou pegar o... É só pra rir. Lá vai. Ai, meu Deus do céu, mas foi foda. Que vergonha, não vai chegar lá e vai vender. Ninguém consegue acreditar nisso. Ela nem vai buscar por comer. Chegou. Vai vender melancia. Ai, amor. É aquele... Tá tirando, amor? Quer ver? Só pode ter uma melancia cair no chão e esborrachar aqui. Esse é demais, viu? Isso é inteligente demais, viu? Olha lá, ó, recebeu, pegou dinheiro. Olha o dinheiro, amor. Ele vendeu pra quem? Olha lá. Ai, meu Deus do céu.